50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de um relacionamento saudável com o corpo. Dia 9. Corpo iluminado ou em trevas? São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Lucas, capítulo 11, versículo 34. Na devocional passada, aprendemos que desprezar o corpo, pensando estar valorizando o espírito, não é correto nem é possível, pois eles são interligados e uma ação sobre um influencia o outro. Porém, o contrário também é verdade e muito nocivo, valorizar em demasia o corpo. Nos nossos dias, isso é muito comum, devido à alta exposição da vida das pessoas nas redes sociais e na mídia em geral, criando uma falsa ideia de que aquilo que vemos é a parte mais importante da realidade. Com isso, as imagens compartilhadas da vida e principalmente dos corpos humanos moldam e ditam qual é o padrão de beleza e felicidade que devemos buscar, deixando nossas percepções, por vezes, iludidas, quando precisamos discernir em uma pessoa ou num estilo de vida o certo ou o errado, o bom ou o ruim. O profeta Samuel passou por isso quando foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Chegando lá, soube que este homem tinha 8 filhos e, ao ver o mais velho, por causa de sua aparência, pensou ter encontrado o futuro rei. Mas Deus o advertiu, dizendo: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Um relacionamento saudável com o nosso corpo começa por não permitir que nossa vida seja erguida e moldada apenas pelos padrões e referências que as imagens externas dos corpos nos passam, pois elas, na maioria das vezes, nos iludem e nos impedem de ver a importância de cultivar a realidade interior, nossas intenções, valores e princípios. Um outro problema que a construção da autoimagem através da exposição e valorização do corpo pode causar é citado pelo filósofo Regis Debray, que define nossa realidade atual como a sociedade da imagem, caracterizado pela busca dos indivíduos em se valorizar através do exibicionismo, procurando se estabelecer e ascender através do poder da sedução. Ou seja, a exposição da vida e dos corpos tem como objetivo algo que não é sem intenção. A intenção, por vezes, é seduzir as pessoas para conseguir os próprios objetivos pessoais de sucesso e felicidade. E, direta ou indiretamente, induzir outros a buscar o sucesso através desse caminho. Todos sabem o poder de sedução que a exibição do corpo tem sobre as outras pessoas, principalmente nos homens. Por isso que Jesus aconselha em Lucas, capítulo 11, versículo 34, o seguinte: São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Os olhos são usados de forma figurada como o órgão responsável em trazer para o corpo aquilo que o tornará virtuoso, iluminado, moralmente e espiritualmente. Mas, se aquilo que vejo suscita no meu coração cobiça, inveja, desejos proibidos e falsos princípios, o corpo se tornará corrupto, trevas, moral e espiritualmente.
Um relacionamento saudável com o corpo é impedir que meu corpo seja trevas por induzir a cobiça, a inveja e desejos proibidos nos outros, ou por permitir que, pela sedução que as imagens dos corpos expostos causam em mim, eu seja trevas. Mas existe um terceiro problema, que a ênfase exagerada no corpo e na exposição do mesmo pode gerar, conforme disse para a coluna Corpo e Movimento da Rádio USP, o professor de Educação Física José Carlos Fará. As pessoas que possuem preocupação excessiva com a aparência e com o corpo podem estar vivendo sintomas de uma patologia tipicamente da modernidade, a corpolatria. Os corpólatras se tornam obcecados e desejam um corpo perfeito. Para atingir seus objetivos, recorrem a cirurgias plásticas, aos gastos exagerados com roupas, aos tratamentos estéticos e abusam do fisiculturismo, musculação e uso de anabolizantes. Isso é muito sério, porque a expressão corpolatria significa culto ao corpo, ou seja, ele passa a ser objeto de nossa adoração, pois é onde focamos o melhor do nosso tempo e esforço, e isso então passa a ser o nosso Deus. Por isso que Jesus, falando de devoção a outro que não ao Senhor, faz uma afirmação que condena tanto o amor ao dinheiro como a corpolatria. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Um relacionamento saudável com o corpo passa por não colocá-lo no altar que apenas Deus deve ocupar, em não dar uma devoção ao corpo que apenas deveria ser dada ao Senhor. O que fazer então para escapar daquilo que vimos ser uma forma não saudável de se relacionar com o corpo? Seguir o conselho de Aristóteles, que disse: a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos, ou seja, cuidar do corpo desde que não se torne corpolatria. Não expor o corpo publicamente de forma que isso seja um exercício de sedução. Não avaliar as pessoas e construir a vida tendo como referência os padrões de beleza e imagens impostas pela sociedade. De que maneira você está tratando o seu corpo? Fazendo com que ele seja o que te define como pessoa? Ou definindo as pessoas a partir da forma do corpo delas? Usando o seu corpo para seduzir e conseguir seus objetivos de sucesso? Deixando que a sedução pelo corpo de outras pessoas defina suas metas de vida? Está se dedicando mais ao seu corpo do que a Deus? Se disse sim a qualquer destes questionamentos, você precisa de transformação para aprender a construir um relacionamento saudável com o seu corpo, dando a ele a importância que lhe é devida. Para isso, continue conosco nesta campanha 50 dias de transformação e aprenda mais como ter um corpo saudável e um bom relacionamento com ele.